Então ele vai nos falar um pouco aqui sobre a pesquisa dele, algumas coisas relacionadas à educação ambiental, que é um tema que perpassa a maioria dos trabalhos aqui do nosso grupo. Tá? Então não vou me delongar, vou deixar para ti a palavra, te agradecer pela tua disponibilidade, já é um membro do nosso grupo aqui, e poder trazer um pouco do teu conhecimento sobre a temática vai ser muito bom para nós. Muito obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Como o tema colocado aquele dia no planejamento foi educação ambiental e a minha tese, eu busquei livremente fazer associações sobre isso. Mas, em primeiro lugar, então, eu botei o título Educação Ambiental em Tempos Críticos com uma nota de rodapé se existem outros tempos. Isso é para reflexão. Bom, eu vou dar vários saltos aqui, eu peço desculpa, eu estou trabalhando com capacitação de professores em educação ambiental desde o início dos anos 90 e tive experiência em vários municípios, assim, trabalhar até 4 anos seguidos com os professores do município. E dessa experiência, várias coisas me ressaltaram, assim. Uma delas é o seguinte: a educação ambiental, a mesma educação ambiental, muito parecida, pode ser absolutamente inútil ou útil e não depende dos temas. Porque eu usava, inclusive, acho que sem querer ofendi pessoas, muitas vezes, eu usava como exemplo, assim, que a educação ambiental, eu dizia, não deve ser tarefeira. E eu falava assim, às vezes dava exemplos, às vezes, de hortas e separação de lixo, que é a coisa que mais se faz em educação ambiental. Mas o que eu quero dizer aqui, deixar claro hoje, é que não é o tema em si. Esse é um tema muito popular. A gente busca coisas que estejam na boca dos alunos, estejam na cabeça deles, né? Então, é a forma como tu faz. Então, eu fiz uma educação ambiental, fiz uma divisão entre crítica e comportada. Tá? E a horta e lixo, que acho que são as coisas mais trabalho em educação ambiental, eu diria que a horta pode alienar e pode ser um tarefismo utilitário, que eu chamei. Ou ela pode ser revolucionária, mudar o olhar, e eu acho que isso só acontece através do que eu estou falando, chamando de vivência e teoria. Mas então eu quero dizer como isso. Por exemplo, se eu trabalho lixo, muito frequente, separação de lixo, responsabilidade sobre o lixo, isso é uma espécie de responsabilidade civil, né, de cidadão, né, de separar, de não jogar lixo na rua, O resultado de uma boa educação dessa, o que vai provocar nas pessoas? Mudanças de hábitos, certo? A quem mais interessa, além de, claro, que é importantíssimo ter uma sociedade limpa e, né? Por exemplo, interessa a Coca-Cola, que é responsável, por exemplo, por dezenas de entupimentos, enchentes em bairros, entupimentos de esgotamentos com seus PETs, que são hiperresistentes, e um novo tipo de poluição terrível, latas, etc. Aí a cidadania faz gratuitamente, desresponsabiliza ela da sua responsabilidade. Então tu é contra separar? Não, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que separar lixo é uma obrigação cidadã, não é educação ambiental. Não precisa de educação. Tem que ter lei e multa e coisa, entendeu? Claro que o ideal é que a pessoa faça isso por entendimento. Bom, mas o lixo então é uma coisa conservadora e não leva a uma profunda educação ambiental? Pode levar sim. Qual seria a educação ambiental que vocês acham ligada ao lixo que poderia remeter os alunos a desenvolver a criatividade, o espírito crítico, a visão de mundo, a visão... Por exemplo, primeira coisa, vai trabalhar lixo? Acabar com o lixo. Não é alocar lixo. Tema para aula, que é um centro de saber, a escola é um centro de saber público, é questionar as questões da sociedade, não resolver os problemas das empresas que geraram. O que nós temos que fazer? Nós temos que preparar estudantes para não gerarem lixo. Ah, mas é possível não gerar lixo? Bom, aí começa uma definição crítica sobre o que é lixo. O que é lixo, pessoal?
até bem. Não, lixo o nome já nem se utiliza, né? O certo é resíduos, né? Mas enfim, lixo. O que é um resíduo sólido? O resíduo sólido é o que pode ser reciclado, né? Já Tá. os rejeitos é o que não tem mais utilidade, Tá. e o lixo, o resíduo orgânico úmido, é o que pode ir para uma composteira, uma compostagem. Bah, te agradeço muito. E aí eu te pergunto o seguinte, rejeito. Vamos dar uma definição de rejeito. Assim, ó. Higiênico sujo, fraldas descartáveis, absorventes. Não é tudo que o ser humano cria e não sabe o que fazer com ele. O outro ele sabe. Então é isso que nós temos que acabar. Não pode haver um produto cujo final de vida vira lixo ou rejeito. Se usa um monte na escola, não tem o que fazer com o colégio de viagem. Os materiais mistos, na verdade, nós somos muito limitados, porque até fralda, não sei o quê, seria um excelente isolante térmico numa parede. Fralda usada, não interessa, seca ela, entendeu? Não se usa na construção antiquíssima já, do massapê e outras coisas, bosta, seca. Então, é isso. Então, o que nós temos, eu acho que a gente quer trabalhar lixo, tem que trabalhar todas as visões, que aí eu vou entrar depois, mas olhar sobre o aspecto mais amplo da questão e resolver a questão. Ou, por exemplo, qual é o lugar mais forte? O que vocês acham na sociedade? Se vocês pensarem em toda a sociedade, aonde a intervenção poderia ser mais importante para não gerar lixo? Na escola? Bom, nós estamos partindo desse princípio, mas depois, digamos que fossem empoderados os alunos e eles fossem mudar a sociedade e acabar com o lixo, onde é que eles deveriam intervir de forma mais eficaz? Nas indústrias. Porque existe uma coisa que a gente tem que pensar, quando se pensa lixo, tem que ver onde é que ele nasce. Ele nasce no mau design, no desenho industrial mal feito. Entende? Se eu fizesse um sapato todo de couro, com sola de couro, por exemplo, né? Todo vegetal, não importa, não é essa a discussão agora, mas todo de matéria orgânica natural, de couro, sola de couro, costurado com couro, etc., como eram os sapatos no passado. Ia ser lixo? Tu usava o sapato a vida inteira, quando tu achasse que não tinha mais conserto, trocar sola, tu botava numa água quente, fazia um sopão. É proteína, mas podia dar pro cachorro. Os cachorros comem couro, entende? Ah, mas couro cromo ia se intoxicar com cromo. Bom, então faz com couro tanino, é outra opção de curtimento, entendeu? Então, é na indústria, exatamente no fazer as nossas coisas, que nós temos que pensar o lixo. Porque eu tenho que estar assumindo a responsabilidade de como é que a vida daquilo vai acabar. Então, eu posso fazer o projeto bem feito, não vai existir lixo. O Lutz costumava dizer, o Lutzenberger, que lixo era a coisa certa no lugar errado. E ele adorava dar um exemplo de um vinho, sai uma fortuna, tu toma, maravilhoso. Tu deixa cair no tapete, vira um problema. O mesmo vinho. Então é um problema, o problema do resíduo sólido, do lixo, é a administração humana, não é a natureza dele. Cocô não é lixo, é adubo orgânico de primeiríssima qualidade, né? Urina não é um resíduo líquido, porque ela é uma das coisas mais caras que tem na ureia, na adubação. Então, o que é a nossa incapacidade de administrar, que a gente põe fezes e urina na água e depois bebe água. Aí realmente fica ruim de beber. É o que nós fazemos. Nossa captação de água no Guaíba, que tem 300 municípios contribuindo com suas fezes e urina. E vou dizer mais, essa é a melhor parte da água que nós bebemos. Porque o muito pior é todo o agrotóxico que vem para o Guaíba. De 300 municípios da bacia, é muito pior, porque esse se acumula no nosso corpo e vai nos lesar, vai nos levar a um Alzheimer, a um Parkinson, a um autismo, a milhões de coisas. E não tem como combater, senão eliminar a ingesta, né? Depois que entrou no organismo, a maioria se acumula e vai
gerando toxicidade que vai aparecer algum dia numa doença degenerativa ou doença crônica não transmissível, que é mais o nome da moda. Bom, então o que eu estou dizendo? E horta. A horta é importante, a criança vê que ela botou uma semente no solo e cresceu e originou uma planta, aí ela comeu. Tá, isso é importante, mas cá entre nós, uma criança de 1 ano e meio de idade hoje já viu vídeo disso mais explícito do que plantar. É diferente a emoção totalmente. É dispensável? Não. Mas a horta é um lugar de profunda reflexão, que em geral não é feito. Por exemplo, que toda a intervenção agrícola humana modifica a natureza. Então é um impacto. Tu estás impactando a natureza. Quando tu faz agricultura, tu está tirando um ecossistema natural e selecionando e implantando um ecossistema, muitas vezes a maioria das coisas que a gente produz exóticas, vindos de outros países. Bom, então tem que ter ciência disso. Mas então tu é contra a agricultura? Claro que não, eu fui agricultor há muitos anos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho consciência que aquilo é uma intervenção na natureza e causa danos, eu vou fazê-la da forma mais suave possível. Se eu não tenho, eu acho que eu estou beneficiando da natureza. Ele diz: não, eu melhorei, eu adubei isso aqui, isso era cheio de mato, e eu botei e agora produz coisas. Ora, produzia dezenas de espécies naquele espaço. Um pasto gaúcho tem 150 espécies. Aí eu ponho braquiária, um inso desgraçado que nós importamos, e eu digo que eu melhorei. Entende? E eu não fui capaz de botar adubo ou matéria orgânica para melhorar aqueles 150 tipos de pasto, que eram muito mais ricos para o gado, muito mais excelentes para a minha alimentação. Fui capaz de matar aquilo tudo e botar um troço que depois vira uma invasora. Então, essa consciência é para que, bom, aí a gente vai chegar no extrativismo racional, a gente vai chegar no cultivo de nativas, a gente vai chegar na forma mais suave, que será a agricultura do futuro, na forma mais suave de dialogar com a natureza. A agricultura do futuro, se ela chegar a um sucesso máximo, nós vamos chegar ao que os povos, por exemplo, da Amazônia fazem há 17 mil anos. Coisa recente. Né? Que é viver sem poluir. Se alimentar sem precisar plantar. Colher racionalmente. Isso é o que fazem lá. Isso é o que fazem. Dá para fazer? Dá. Mas é meia dúzia de pessoas? Não, dá para fazer com muito mais gente. Só que para isso tem que se pensar. Por que eu estou dizendo isso? Olha, a horta pode te dar noção, por exemplo, tu pode, fazendo uma horta, questionar, tá, e agora tu criou as plantinhas e tal, e tu vai comer? As pessoas hoje estão muito sensibilizadas, principalmente nas cidades, estão ficando veganos. Isso é muito legal, porque é uma busca, um aprimoramento, uma desintoxicação, porque realmente a carne tem toxicidade. Mas isso também é fruto de uma alienação. Porque tu vai no campo, quer dizer assim, tá, vamos comer uma galinha? Vamos, pum, faz a galinha. Porque nós vivemos de vida. Por que a vida de uma galinha é mais digna que a vida de uma alface? Alienação. Eu não tenho nenhum sentimento com aquela vida da alface. Eu desenvolvi um sentimento porque é bichinho, porque eu reconheço, é parecido comigo, com um animal. E eu não estou falando mal disso. Eu adoro os animais e eu desenvolvo esse sentimento, entendeu? Mas o que é se alimentar? Basicamente, uma pergunta. Obter energia da natureza. De quem na natureza? Dos produtores primários, secundários, fontes de energia. Isso, seres vivos. Fonte de energia só são os seres vivos. É isso que eu quis dizer. Eu queria chegar lá. Tudo é vivo, né? Não, eu não como terra. Eu não como terra É o que a gente come. Sim. Não, exatamente o que eu queria chegar. Me ajudasse muito, porque é obter energia, matéria orgânica, né, precisamente através de matéria orgânica, de seres vivos. Então, o processo da alimentação, que em praticamente todas as culturas e religiões é sagrado, ele requer tirar a vida dos outros. Por isso ele é sagrado. É uma transferência de vida. Alguém está doando a vida para tu viver. Se não doarem, tu não vive. Para comer o bolo aí, que eu estou salivando aqui,
para comer o bolo da Cris. Foram ceifadas a vida de vários bebês, trigos, bebês, arroz, não sei o que ela usou. Eu vou até parar de cortar. Tá cortando as criancinhas. Começa a chorar. O que são as sementes, né? Bebês. Eu vou comer vocês. Mas eu vou comer. Mas então, educar ambientalmente, que é recuperar a relação nossa com o meio ambiente, é recuperar esse fato. Quer dizer assim, mas que horrível, eu vivo da vida dos outros. Não, que lindo. Eu vivo da vida dos outros. E se vocês tiverem sorte, eu terei. Alguém vai viver da de vocês ainda. Alguns aí vão querer se incinerar, né? Eu não. Eu passei a vida inteira comendo a vida dos outros. Eu vou aceitar que vermes e outros cidadãos se divirtam com a minha. Mas entende? Educação ambiental é entender as nossas relações com o meio, deixar de ser superficial e aprimorar. Eu acho que o sentimento dos animais vai aprimorar muito mais. Mas vai amar o animal, por exemplo, como animal. Não é humanizá-lo, né? Porque o animal é animal. Quando eu humanizo, eu adoeço ele. Veja que os animais, a maioria dos animais não tem câncer na natureza, tem câncer no convívio conosco, por exemplo. E assim vai indo, várias doenças. Não vou me deter nisso aqui, mas então o que eu estou dizendo sobre a educação ambiental, que é essa mensagem que eu tinha, a gente tem que pensar exatamente o que vai fazer com qualquer conteúdo. Eu posso pegar esse parquê, arrancar e estudar a melhor educação ambiental do mundo. Da onde veio esse parquê? Com o que ele foi tratado? Quais foram os processos que ele viveu? Era necessário mesmo para conservar, envenenar, passar um clorado nele? Ou podia ter sido óleo de nim e estava aqui o parquê até mais interessante, entendeu? Quer dizer, todo o processo do parquê, e um dia vai acabar a vida dele, que nós vamos gastar de tanto andar aqui em cima, o que vai acontecer com ele? Né? Que tipo de parede é essa? Que tipo de sociedade é essa? Então, educação ambiental tu pode fazer com qualquer tema em muita profundidade. O que tu não podes é fazer o que a sociedade te pede de imediato, porque a sociedade, às vezes, ela tem interesse muito simples. Eu me lembro de uma entidade, ele falou da GAPAN, que é importante sempre dizer, é minha obrigação como representante dela hoje, dizer, a primeira entidade da luta ecológica brasileira, está fazendo 48 anos agora em abril, é um orgulho nosso, né? Nós fomos mega pioneiros, porque todas as outras vêm 5, 10 anos depois da GAPAN. Uma entidade, uma vez eu estava no Conselho Nacional de Meio Ambiente e veio um amigo de uma entidade de São Paulo dizer feliz da vida. Bah, né, nós resolvemos um problema de grana, estamos botando um monte de computador na entidade. O que é, tia? Qual é o segredo maravilhoso? Ah, nós estamos recolhendo, fizemos uma campanha, as crianças recolhem latinha, levam no supermercado e as latinhas trocam por computador. E aí já conseguimos tanto computador que agora estamos trocando por dinheiro já, na empresa. Qual era a empresa? Era a Latasa. Qual era o momento? Anos 90. O Brasil, a lata não entrou. Ninguém queria tomar cerveja em lata, refrigerante em lata, porque dizia que o gosto era ruim, tinha milhões de coisas. Aí os caras fazem uma campanha nacional de lata reciclável e ocupam entidades ambientalistas. Eu digo, tia, eu vou ter que abrir mão desse dinheiro. Não posso apoiar a estupidez de tomar 350 ml de um líquido e fabricar uma lata e pintá-la de novo. Quanto a 1000 anos nós já temos uma solução que é pegar uma garrafa de vidro, tomar os 350 ml, lavar e usá-la de novo. Ad eternum. Ad eternum. Não que nem as de plástico. A de vidro pode ter 100 anos usando aquela garrafa de cerveja, tu nem sabe, ela tem 100 anos. Tu vê umas diferentinhas, são cervejas bem antigas, que estão aí circulando. Então, não posso, como ambientalista, apoiar. E o que aconteceu? Esse troço viabilizou, porque acabou pegando as crianças. Olhem bem, as crianças motivavam os pais de tomar um refri em lata para ele poder dar lata para ajudar o meio ambiente. E o que eles estavam fazendo era detonar. Alumínio consome uma quantidade gigantesca de energia para ser extraído. É um metal muito nobre, poderia ter usos importantes, jamais usar dessa forma.
Reciclando ele, o consumo de energia para reciclar uma lata de alumínio é gigantesco. É igual de fazer uma. Entende? Sem falar da poluição, de pintar, de todo o processo. Então, essa contabilidade a gente tem que fazer. Senão, tu faz uma educação tarefeira e as ONGs acabam fazendo funções tarefeiras. Por isso que a HPAN é odiada e respeitada. Porque ela não cai nessas coisas fáceis. E por isso, às vezes eu estrago a prazer, né? Pá, tá todo mundo feliz, estamos ganhando dinheiro. Tá errado. Entende? Bom, então a educação ambiental a gente tem que dar, ela é uma desculpa, vamos dizer, para a gente construir. Agora eu vou entrar na minha tese. A minha tese, basicamente... Bom, tá, aqui então, tu pode usar a horta para fazer uma quebra conceitual, uma revolução na cabeça de uma criança, ele começar a entender o mundo muito melhor através da horta, ou ele pode fazer uma alienação bem harmônica. Ficar legalzinho, plantei, colhi, comi, sem saber nada sobre o mundo. A mesma coisa o lixo. Pode ser uma extinção do lixo, que esse eu acho que é a meta da sociedade, não ter lixo, não ter desperdício, né? Ou desresponsabilização dos destruidores da natureza e da sociedade, como as grandes empresas, por exemplo, que trabalham com embalagens plásticas, que estão matando o oceano, além de matar nós, que estão esterilizando a coisa com ftalatos, com bisfenol e outros produtos que vão dos plásticos, que estão, a geração jovem agora já está estéril. E muitos aqui já devem estar semi-estéreis, fazendo tratamento. É fato. Não tem... Então, qual é meu trabalho? Meu trabalho, eu estou propondo um método para ensinar sistemas complexos. O que isso tem a ver com educação ambiental? Tudo. A teoria da complexidade, que, enfim, tem 1000 versões, eu prioritariamente uso Morin, mas ela veio trazer, na verdade, o Morin é um compilador e também criador, mas muito mais compilador. Ele é um cara de um fôlego incrível em ciência, e veio compilar conhecimentos que aconteceram nesse século, como o princípio de incerteza, indivisibilidade, etc., e ele organizar isso numa teoria que revoluciona a forma de se produzir ciência, de se entender o mundo, e entendendo o mundo, também produzir o conhecimento, que é produzir a ciência, e também a forma de ensinar. Então, como é que... Eu vou resumir bastante, mas de qualquer forma, eu criei, isso já no passado, uma terceira via conceitual para a saúde. Existem 2 vias predominantes, claro que existem infinitas, mas as que de fato existem são a biomédica, né, que é uma assim, ausência de doença praticamente, que é a saúde, e a psicossocial, que inclui saneamento, inclui economia, inclui bem-estar mental. É uma visão muito mais ampla. Essas 2 são muito importantes, porque diz, essa aqui é muito superior. Em teoria é muito superior, mas na prática as 2 são funcionais. Porque onde é que se usa a biomédica? O cara que está matando gente, salvando gente, uma clínica, entendeu? Que o cara olha e tem que dar um antibiótico e tal. Onde é que se usa a psicossocial, de onde é que ela saiu? Da medicina comunitária, medicina preventiva, que é a medicina que teoricamente trabalha para construir a saúde e evitar a doença. Então, óbvio, ela tem que ter porque na verdade é mais complexo. Bom, a terceira via que eu propus chama-se noção complexa de saúde, e ela usa a teoria da complexidade para olhar uma noção, mas se a psicossocial já é tão abrangente, para que a noção complexa de saúde? Porque ela é muito mais abrangente. O que não está na psicossocial? A psicossocial leva em consideração, por exemplo, o meio ambiente, saneamento. E o meio ambiente é muito a ver com saneamento. Não leva, por exemplo, meio ambiente eletromagnético. Só para dar um exemplo. Nós estamos sendo atravessados por dezenas de ondas eletromagnéticas. Muitas mais faladas celulares, mas todas as outras ondas também são de rádio, etc., que modificam a nossa saúde, e já tem estudos bem relacionados aí em Belo Horizonte, por exemplo, de que até 500 metros de antena, só de antena de celular, ou seja, estações de rádio base, né, que se chama celular, tu tem uma incidência de câncer muito mais alta.
Então, isso tem estudos no mundo, mas tem no Brasil, inclusive. Bem relacionado, não tem muito o que discutir. Entendeu? Então, vocês veem. Porque, então a ampliação é só que botaram mais determinantes na saúde, né? Porque a psicossocial tem bastante determinantes, como saneamento, como economia, o ganho, o estado psíquico. Não é só. Embora a noção complexa de saúde, ela inclui a espiritualidade e outras coisas que não estão ainda na psicossocial, ela inclui, não tem determinantes. E isso é o mais importante que eu queria chamar a atenção nesse momento, que eu acho. O mais importante é o seguinte, por quê? Por que não tem determinante? Porque determinante é aquilo que causa a saúde, né? Ou a doença, digamos assim, em geral causa a doença, né? Ou determina a saúde. Na teoria da complexidade, a causalidade complexa, ela é bidirecional. Nunca é direcional. Nunca uma coisa causa a outra. Causalidade é uma coisa mecanicista, essa causalidade linear. Na teoria da complexidade, ela é bidirecional. Então, o que acontece? Mas agrotóxico envenena a saúde? Sim. E eu pergunto o seguinte, a saúde não age sobre o agrotóxico? Sim. Eu pergunto para vocês, uma pessoa intoxicada, que tem diminuição de reflexo retiniano, diminuição da capacidade de concentração e várias coisas, por exemplo, por um orgânico fosforado, ela elege melhor os alimentos ou pior? A escolha dela, quando ela está embotada mentalmente. Quando ela está o quê? Embotada, ela está disputada, intoxicada. Ela escolhe melhor alimentos? Com mais bom senso? Tem a tendência a consumir só produtos industrializados, processados. Ela escolhe pior, ela perde parte da capacidade crítica, ela não tem nem capacidade de concentração, certo? Então, a saúde age sobre os agrotóxicos. Essa é a verdadeira revolução dessa proposta que eu fiz. A causalidade complexa, tem várias outras coisas, mas a causalidade complexa e nem tudo que parece bom, aliás, eu acho que eu vou dar um passo mais. Bom, aqui eu fiz que é um absurdo, eu adoro fazer absurdo. Isso aqui é uma categorização de princípios da teoria da complexidade. E eu categorizei em olhar complexo, tempo e espaço complexo, lógica complexa, e seria muito bom se desse para ler, né? Aqui é biologia complexa e lá é complexidade processual. Maldição. A teoria da complexidade, tu passa a vida inteira pregando contra a categorização das coisas. Aí tu pega, a primeira coisa que tu faz é categorizar. Exatamente. Porque estar livre de uma coisa é poder lidar com ela sem ser escravo dela. Qual é a bobagem da categorização? É eu olhar para ela e dizer, ela é morena. Eu sou um idiota, porque ela não é morena, ela é ela. Qualquer outra maneira diferente dela, então que categoria útil é essa? Posso categorizar? Deve. Ela é a rainha do melão. Isso já é bem mais específico, né? Bem mais específico. Ele deixou picando. Na área, né? Lamentavelmente ele deixou o meu para me chutar e me meter. Tinha que fazer esse gol. Bom, mas o que acontece então? Calma que tu vai poder te vingar dela. Organização, categorização e método, inclusive, que eu estou propondo um método de ensino. Vocês dizem, mas qual é a São formas de organizar o pensamento e não de obediência. Então eu faço questão de categorizar para que as pessoas não acreditem e criem outras categorias, baby. Não é a verdade. Isso aqui é só para olhar. Então, cara, a relação que ele olha o mundo, se é divisível o conhecimento, isso é olhar. Eu botei também a relação sujeito-objeto. Como eu olho o meu objeto de pesquisa, isso é olhar. Então eu falei do olhar complexo, uma outra forma de olhar. Eu sei que o meu objeto varia conforme a minha observação, que a minha observação não é neutra. São descobertas que partiram da física e que hoje estão em várias áreas claras para a gente. A ciência que nós temos que produzir daqui para frente não é a que nós estamos produzindo muito, não. Mas a que nós temos que vir a produzir é uma ciência que está ciente disso, que está consciente da incerteza, por exemplo. Né? Tem gente ainda procurando a verdade, pô. Agora, se nós vamos ensinar alguém para o futuro, para fazer ciência,
a gente tem que parar de acreditar na verdade. Existem campos, né? Existem campos, até o pessoal da matemática sabe. Existe um campo probabilístico, é que nem um elétron. Ninguém sabe onde ele está, nem interessa saber. Existem campos de comportamento. Existem campos de cores de cabelo. Agora, se eu determino a minha visão do mundo e a minha riqueza intelectual, vai ser proporcional à simploriedade do meu pensar. Se eu for um bozó, entende? Eu vou dizer, existem comunistas e um mundo. Por exemplo. Agora, se eu for uma pessoa reencarnada, eu digo, não, para aí, tia. Existe gente inteligente no campo da direita, existe inteligente na esquerda, e aí, estabelecendo o jogo dos campos, eu posso fazer a escolha minha, pessoal. Entende? A minha escolha está neste campo, mas eu não sou igual a essas pessoas. E aí eu vou apelar ao Freire, que para mim, eu não consegui encontrar nada melhor que ele ainda, adoraria, mas que ele fala união na diversidade, que é uma das coisas que a sociedade mais tem que aprender. Nós não respeitamos o que é diferente. Parte do que nós estamos vivendo hoje, do inferno que nós estamos vivendo hoje, foi de não respeitar o outro lado, mesmo que não tenhamos agredido como estamos sendo agredidos hoje, mas não respeitamos, entendeu? E isso gera uma dor, que acaba gerando um ódio, que a união da diversidade é a coisa mais importante, porque todo mundo tem contribuições. Então, acho que, por exemplo, que a educação ambiental, e que o método que eu estou propondo, o que ele mais quer é diversidade. Agora, uma diversidade crítica, entendeu? Se tu quer me ensinar alguma coisa, tu é conservador, mas vem preparado, né? Vem preparado, porque tu pode me ensinar muito. Eu acredito nisso, mas eu tenho que estar aberto e crítico. Aberto é um idiota, só aberto, né? Só crítico é um sectário, né? Se eu consigo ouvir e interagir criticamente, aí eu acho que a gente criou pessoas que podem até acabar com os resíduos sólidos no planeta, por exemplo. Entendeu? Dar utilidade para tudo e projetar coisas que não gerem